Olá, pessoal, tudo bem? Professora Márcia de Matemática. Espero que esteja tudo bem aí com vocês em casa, com vocês, com a família de vocês. Hoje nós vamos continuar a matéria que nós estávamos estudando. Na semana passada eu enviei uma atividade de matrizes para vocês fazerem. Essa atividade foi de conteúdo de revisão, então o conteúdo que a gente tinha estudado até então nas aulas. A partir de agora, então, nós vamos continuar o conteúdo da apostila. Então, nós vamos continuar o conteúdo aí, né, a partir do ponto que nós paramos. Sendo assim, hoje eu estou enviando essa videoaula sobre o módulo 9, então, o módulo 9 da apostila, tá? Nessa videoaula eu vou explicar a teoria, explicar o conteúdo e fazer alguns exemplos. E na sequência, eu vou enviar outro vídeo, que é com a correção dos exercícios. Então, eu vou dividir a aula em duas partes, tá bom? Em uma parte eu estou explicando a teoria, na outra parte eu vou fazer a correção dos exercícios. Beleza? Então, sendo assim, vamos começar. Vou colocar aqui o PowerPoint para vocês. Então, essa aula que eu vou falar hoje é a aula da frente 1, né? Que é dada aí por mim, pela professora Fabiola. Então, estou explicando aí, frente 1, módulo 9. Bom, pessoal, no módulo 9, então, que está na página 25 aí da apostila, nós vamos aprender a regra de Chiot e o teorema de Pinet. A regra de Chiot é uma propriedade matemática que nós utilizamos para fazer cálculo de determinante. Então, até agora, nas aulas anteriores que nós tivemos, nós fizemos cálculo de determinantes de matrizes até a ordem 3. Que nós usamos aquelas regras mais práticas, né? Agora, para a matriz de ordem 4 para cima, o determinante já é bem mais trabalhoso de ser calculado. Para calcular determinantes de ordem 4 para cima, nós temos que usar ou a regra de Chiot ou o teorema de Laplace. O que eu vou explicar agora é a regra de Chiot. Aí, na outra aula, eu vou explicar o teorema de Laplace, tá? Essas propriedades, gente, são trabalhosas. Quanto maior também a matriz, mais trabalhoso vai ficando o cálculo. Mas são propriedades que vocês não vão se preocupar muito agora, porque a gente não vai colocar na prova, né? E mesmo nos vestibulares, é bem pouco cobrada essa matéria. Então, é um conteúdo para vocês conhecerem, né? Saber como que funciona, como que calcula o determinante de matriz dessa ordem, tá? Bom, então a regra de Chiot, ela permite abaixar em uma unidade a ordem de uma matriz, sem alterar o valor do seu determinante. Para usar a regra de Chiot, nós temos que ter na matriz um elemento, pelo menos, que seja igual a 1. Só pode ser utilizada se a matriz tiver um elemento igual a 1. Se não houver um, aí nós temos que usar a outra propriedade, que é o teorema de Laplace, tá? Então, nós vamos usar a regra de Chiot sempre que na matriz tiver um elemento igual a 1. Como eu falei aqui em cima, a regra de Chiot permite abaixar em uma unidade a ordem da matriz. Ou seja, se eu tiver uma matriz de ordem 4, eu vou conseguir baixar para uma matriz de ordem 3. Então, de ordem 4 vai abaixar a ordem para a ordem 3. Se for uma matriz de ordem 5, por exemplo, eu tenho que baixar a ordem para 4 e depois abaixar a ordem para 3. E assim por diante. Para resolver utilizando a regra de Chiot, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos procurar esse elemento que é 1. Então, tem que achar esse elemento que é igual a 1. Então, está aqui, ó, o primeiro elemento, linha 1, coluna 1, vale 1. Aí, eu vou isolar esse elemento na matriz. Isolando, eu vou tirar a linha e a coluna onde ele está. Então, eu vou tirar a primeira linha e a primeira coluna. Tirando a primeira linha e a primeira coluna, vão ficar os elementos M, N, P, Q, R e S, T, U e V. Então, nós vamos tirar a linha 1, coluna 1, vai reduzir a ordem da matriz. Então, vai abaixar de matriz 4, de ordem 4 para matriz de ordem 3. Mas, para ter a mesma equivalência, né, e o determinante continuar sendo o mesmo valor, nós vamos ter que subtrair o produto dos elementos que estão na mesma coluna e mesma linha. Então, vou fazer o elemento M menos o A vezes o X. Então, M menos AX. Depois, eu vou pegar o segundo elemento, N, e vou subtrair o B vezes o X. Então, menos BX.
Depois vou pegar o terceiro elemento P e subtrair o C vezes o X. Então, fica P menos CX. Para as outras linhas, pessoal, vamos fazer de modo equivalente. Então, vou pegar o elemento Q, R e S, que estão aqui, Q, R e S, e vou subtrair os produtos, né, dos elementos que estão na mesma linha e mesma coluna. Então, menos A vezes Y, menos B vezes Y e menos C vezes Y. E na última linha, do mesmo modo, vou pegar os elementos T, U e V. Então, estão aqui D, U e V, e vou subtrair o A vezes Z, o B vezes Z, então menos BZ, e o C vezes Z. Então, vai ficar menos CZ. Resolvendo as subtrações, nós vamos ter um elemento aqui, um aqui, um aqui. Aí, aqui, um elemento, mais um elemento, mais um elemento. Aqui, mais outro elemento, mais outro elemento, mais outro elemento. Como são elementos numéricos, vai ficar um número só, tá, pessoal? Aqui ficou m menos ax porque o elemento está sendo representado de forma algébrica, tá? Mas nós vamos ter um elemento só. Então, nós vamos reduzir aquela matriz que era de ordem 4 para essa matriz de ordem 3. Para finalizar, calcula o determinante dessa matriz e multiplica por menos 1 elevado a i mais j. Menos 1 elevado a linha mais coluna. Isso aqui se refere à linha e à coluna de onde estava aquele 1 que nós isolamos lá no início. Então, menos 1 elevado à linha 1 mais coluna 1, quando for esse primeiro elemento. Se o 1 estiver aqui embaixo, por exemplo, seria a linha 4, coluna 1. Então, fica menos 1 elevado a 4 mais 1. Então, sempre no final tem que multiplicar por menos 1, base menos 1, elevado à linha mais coluna. Certinho? Bom, pessoal, para ficar mais claro, eu vou fazer um exemplo com vocês. Esse exemplo, eu vou usar como exemplo o exercício 1, que está na página 26, tá? Então, nós vamos começar com uma matriz de ordem 3. Obviamente, na matriz de ordem 3 não era necessário fazer a regra de QO. Poderíamos fazer a outra propriedade que vocês já sabem, já conhecem, né? Mas, nós vamos fazer esse para poder explicar antes de começar uma matriz de ordem 4, tá? Então, vamos usar a regra de QO aqui. Bom, para usar a regra de QO, então, primeira coisa, vamos eliminar o elemento igual a 1. Então, tá aqui. Tirar a linha e a coluna onde está o 1. Tirando a linha e a coluna, vão sobrar os elementos que estão aqui embaixo, que é o 36 e o 52. Depois o menos 12 e o menos 18. Feito isso, eu vou subtrair os elementos que estão na mesma linha e mesma coluna. Então, 5 vezes 7, 5 vezes 10. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 10, 50. Aqui vai ficar menos 2 vezes 7, menos 14. Menos 2 vezes 10, menos 20. Aí, feito isso, vamos fazer as subtrações. Vai ficar 36 menos 35. 1. 52 menos 50. 2. Menos 12 menos menos 14. Menos 12 menos menos 14 vai dar menos 12 mais 14, 2. Menos 18 menos menos 20 vai dar menos 18 mais 20, que é 2. Então, vamos ficar com essa matriz e vamos multiplicar o determinante dessa matriz por menos 1 elevado à linha mais coluna de onde estava o 1. E aí, onde estava o 1? Linha 1, coluna 1. Sendo assim, pessoal, vamos fazer o determinante dessa matriz e multiplicar por menos 1 elevado à linha mais coluna. O determinante dessa matriz, então, é 2 menos 4. Isso eu multiplico por menos 1 elevado a 2. Menos 1 elevado a 2, a regra adicional fica mais 1. Então, o determinante final é 2 menos 4, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então, o resultado do determinante dessa matriz é igual a menos 2, que é a alternativa A. Então, aí, nós fizemos o determinante utilizando a regra de QO. Pessoal,
A matéria não é tão simples, ela é um pouco trabalhosa. Então, como a gente está fazendo em vídeo, chegou nessa parte aqui, volta o vídeo um pouquinho, façam sozinhos, acompanhando aí o passo a passo do vídeo, para vocês entenderem direitinho, tá? Não adianta ficar só olhando a aula, porque matemática você vai aprender praticando. Então, chegou nesse ponto, prestou atenção na explicação, volta um pouquinho o vídeo e faz de novo, né? Vocês passam aí na apostila de vocês passo a passo, olhando aí a explicação no vídeo, tá? Bom, continuando, nós vamos ver a segunda propriedade dessa aula, que é o Teorema de Binet. Então, vamos lá para o Teorema de Binet agora. Bom, o Teorema de Binet é uma propriedade que nós utilizamos para matrizes quadradas de mesma ordem. O Teorema de Binet diz o seguinte, que dada duas matrizes quadradas de mesma ordem, então o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Ou seja, o determinante do produto entre duas matrizes é igual ao produto dos dois determinantes. Eu posso, então, primeiro multiplicar as matrizes e depois calcular o determinante, ou posso calcular o determinante de A, calcular o determinante de B e multiplicar os dois. Geralmente, fazer essa segunda parte é mais fácil, porque daí você não precisa fazer a multiplicação da matriz, certo? Então, para o Teorema de Binet, eu vou usar o exemplo da página 26, o exemplo 2. Aqui não é o exercício, tá, pessoal? É só o exemplo que está na página 26, exemplo 2. Então, para esse exemplo, nós temos aqui a matriz A, é essa matriz com esses elementos. A matriz B é essa matriz de ordem 2 com esses elementos. Ele pede para calcular o determinante de A vezes B. Então, pelo teorema de Binet, nós temos que o determinante de A vezes B, ele é a mesma coisa que o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. O determinante de A vezes B, então, é igual. O determinante da matriz A, ó, nós temos aqui. Determinante de A é 2 vezes 4, 8, menos 1 vezes 3, 3. Então, é 8 menos 3. 8 menos 3 vai ficar igual 8 mais 3, que é 11. O determinante de B, pessoal, vamos usar a matriz B que está aqui. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 1, 2. Então, é 15 menos 2. Determinante da matriz B, então, é igual a 13. Sendo assim, nós temos o determinante de A, que é 11, e o determinante de B, que é 13. Então, para calcular o determinante de A vezes B, nós vamos fazer 11 vezes 13. Aí, calculando o produto, 11 vezes 13 é 143. Então, o determinante de A vezes B é igual a 143. Então, aqui eu fiz a multiplicação das duas matrizes. Determinante de A vezes B é igual a 143. Certinho, então, pessoal? Então, para essa aula é isso, né? Essa é a base, né? A teoria. E aí, na próxima aula, nós continuamos, né? Com os exercícios, tá bom? Então, por hoje, ficamos aqui. Na próxima aula, nós continuamos os exercícios, tá? Então, a próxima aula que eu vou postar, eu vou fazer a correção dos exercícios do módulo 9. Bons estudos para vocês. Como eu disse, refaçam os exercícios aí em casa, para vocês poderem ficar mais práticos, né, com essa matéria. Espero que fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Beijos.